Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo, então, eu quero mostrar para vocês como fazer a declaração de NFTs. Esse é um investimento que saiu um pouquinho da moda atualmente, mas ainda tem pessoas investindo, ainda tem pessoas interessadas nesse tipo de investimento. Então, também é interessante de trazer aqui na prática para vocês como fazer a declaração desses NFTs. Então, eu vou mostrar tudo isso aqui na prática para vocês. Antes, eu só peço para você curtir esse vídeo, isso é muito importante para o meu trabalho aqui continuar sendo divulgado para que o canal continue crescendo e assim eu possa trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, não tem nenhum custo e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, sem enrolação, vamos direto para o que interessa. Então, pessoal, como vocês podem ver, eu já estou aqui no programa IRPF 2023. Eu vou aqui em preenchimento, onde eu já tenho um contribuinte que eu criei aqui para poder dar os exemplos para vocês. E aí eu tenho que então declarar o NFT se eu tenho a posse dele no dia 31 de dezembro de 2022, que é o ano base da declaração. Então, eu tenho que declarar a posse dele se eu tenho nesse dia. Então, se eu vendi ele no dia 1º, dia 2 de janeiro de 2023, eu tenho que declarar porque eu tinha ele no dia 31 de dezembro de 2022. Isso é um detalhe muito importante. O que conta é o que você tinha no último dia do ano. Então isso também tem que tomar muito cuidado. Então eu vou aqui em bens e direitos, vou abrir aqui um novo para mostrar para vocês. Aqui em grupo eu vou colocar o código 8 criptoativos e o código eu vou colocar o código 10 criptoativos conhecidos como NFTs, que é os Non-Fungible Tokens. Acho que é assim que se fala. Então você seleciona ele. Aqui você tem que cuidar aonde você comprou, por exemplo, se você comprou numa corretora ou aonde você comprou, que tipo de empresa é a localização dessa empresa. Então, se foi no Brasil, você deixa aqui Brasil, mas se for em outro país, você tem que colocar aqui o país que foi. Então, isso também é muito importante. E aqui na discriminação, você vai ter que colocar, então, exatamente o que você tem. E aí tem que colocar, então, por exemplo, a quantidade do NFT que você tem. Normalmente, os NFTs, eles são únicos, então vai ser um NFT. Aí você pode botar o nome aqui do NFT, isso também é interessante de colocar. Custodiado, aí você coloca onde você tem a custódia dele, ou se, por exemplo, você comprou em um lugar e depois transferiu para tua carteira, isso você coloca aqui essas informações, isso é importante, mas, por exemplo, custodiado, daí você bota a corretora aqui, CNPJ dela, se você ainda tem ele na corretora, né, todas essas informações você coloca, é bom deixar bem claro, tudo certinho, para você não ter problema. No valor aí adquirido, sempre coloca o valor que você pagou pelo NFT, pelo valor de, aqui você tem que colocar em reais. Você está fazendo a declaração no Brasil, então você tem que colocar o valor em reais. Aí você vai ter que olhar a cotação do dia que você comprou. Isso aí vai te dar um pouco mais de trabalho, mas você tem que colocar os valores em reais. Aí digamos que foi 10 mil reais, só um exemplo aqui para você. Então você faz mais ou menos isso. A discriminação aqui não tem uma regra exata, mas o importante é que você bote com o máximo de detalhes as informações, porque aí se acontecer alguma coisa, acusar alguma coisa no sistema lá, a Receita começar a investigar a tua declaração, quanto mais claras as informações forem, mais difícil de você ter problema. Pode ser então que se você tem as informações imprecisas, com pouca clareza, que a Receita te chame para você prestar esclarecimentos, e aí você vai ter que ir lá, vai ter que explicar tudo certinho. Pode se complicar às vezes porque fica nervoso, então é melhor fazer tudo certinho, deixa o máximo de detalhes, que assim fica mais difícil de você chamar a atenção da Receita Federal. E aí você coloca aqui a situação. Se você tinha no dia 31 de dezembro de 2021, o valor ainda tem que estar aqui. Mas se você só comprou durante o ano de 2022, então você só coloca aqui, ó, 10 mil reais. Isso quer dizer que a situação no dia 31 de dezembro de 2022 era 10 mil reais. E aqui é importante. Você não pode pegar e olhar, quanto tá valendo esse NFT e botar o valor aqui. Você tem que colocar sempre o valor que você pagou. Esse é o valor que você coloca. Você está declarando aqui um bem seu. Você só informa o valor que você pagou por esse bem. Depois, quando você vender, você vai informar o lucro ou prejuízo. Você tem que aprender a separar isso. Aqui você só informa o valor que você pagou por qualquer bem. E aí você dá o ok, tá feito o lançamento. E aí vem o caso, então, se você vendeu o NFT e teve
teve lucro ou prejuízo. Se você teve prejuízo, esse prejuízo você não consegue declarar. Você vai ter que ter um acompanhamento próprio, vai ter que ter alguma planilha, algum caderno, alguma coisa com as informações. Deixa tudo certinho lá, onde você comprou, qual dia, qual valor, tudo certinho. E por que você deve guardar essa informação? Pro caso da Receita te perguntar. E aí, por exemplo, você no futuro compra um outro NFT e aí você tem lucro, esse prejuízo que você tinha, você vai poder abater daquele lucro. Só que a Receita não vai saber exatamente isso. E aí, se por exemplo ela te chamar para prestar esclarecimento, você tem todas as informações, ó. Nessa data eu tinha comprado um NFT por tal valor, tudo certinho, nesse lugar, tal. E aí agora eu tive então esse NFT que eu vendi com lucro e eu abati esse prejuízo nesse lucro aqui para diminuir então o imposto. Isso é legal, totalmente correto você fazer isso. Então você tem que manter esse controle próprio, porque a Receita não vai ter esse controle. E aí simplesmente depois, futuramente, se você tem lucro com um NFT, alguma coisa, você não consegue mais usar esse prejuízo para bater imposto. Então é bom você ter esse controle para você poder utilizar para bater, e se a Receita pedir esclarecimentos, você consegue explicar certinho e não vai ter nenhum problema. Então isso é muito importante que você faça isso, porque você não consegue informar prejuízos, porque os NFTs eles vão se encaixar aqui em ganho de capital. Ele não é igual a uma ação que você pode colocar, por exemplo, o prejuízo. Você não consegue colocar o prejuízo. E aqui também, o ganho de capital, você tem um teto de isenção. Se você vender menos de 35 mil reais por mês, você é isento de pagar imposto. E aqui é muito importante, os 35 mil reais é em venda, não em lucro. Então, se você vender, por exemplo, 34 mil reais, você fez uma venda e você tinha pago nesse bem 5 mil reais. Então, aqui você teve 29 mil reais de lucro. Você não precisa pagar imposto sobre esse valor, porque você ficou abaixo da faixa do teto de isenção, que é 35 mil reais de venda. Se você, por exemplo, vender alguma coisa a 35 mil reais e 500 e o teu custo foi 34 mil reais e 500, você vai ter que pagar imposto porque você ultrapassou o teto de 35 mil reais. Então essa é a grande diferença. Se você ficar abaixo de 35 mil reais, é muito simples. Você vem aqui, ó, em rendimentos isentos e não tributáveis, e aqui então você vai abrir um lançamento. Aqui para mim já tem um lançamento aberto e eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vou abrir um novo aqui. Aqui vocês podem ver, ó, tem aqui já o código 5, tem 21 mil reais, mas eu vou abrir um novo aqui para mostrar uma coisa para vocês. O tipo de rendimento eu vou colocar aqui 5, justamente porque aqui, ó, ganho de capital na alienação de bem, ou seja, ganho de capital na venda de um bem, direito ou conjunto de bens ou direitos da mesma natureza. Então é da mesma natureza aqui, por exemplo, 2 NFTs, é um bem da mesma natureza, alienados em um mesmo mês, então é no mesmo mês, então cada mês você tem esse valor aqui, que eu vou mostrar para vocês, de valor total de alienação de até 20 mil reais para ações, ou seja, para ações vendidas no mercado de balcão, e 35 mil reais nos demais casos. E as criptomoedas, os NFTs, se encaixam aqui nos 35 mil reais. Então você fica com essa isenção. E você lembra do valor que eu falei antes de 21 mil? Olha, tá aqui, ó, valor informado pelo contribuinte, 21 mil reais. Porque você só tem um rendimento isento que não é tributável durante todo o ano. Você vai ter que somar todos os valores aqui. E isso vai ser um controle que você vai ter que ter. O que você pode fazer é baixar o programa GCAP, que é o programa de ganho de capital. E aí no ano de 2022 você tinha baixado aquele programa, daí você vende, por exemplo, no mês de abril de 2022 você vendeu esse NFT com lucro. Você pode lançar lá tudo no GCAP, você tem o GCAP do ano de 2022, você vai lá no mês de abril, bem certinho, e lança o lucro que você teve, mesmo que ele for isento. Se você vendeu acima de 35 mil reais por mês, você obrigatoriamente tem que lançar no GCAP. Se você vendeu abaixo, você não é obrigado, mas também é interessante lançar, porque aí depois você vai poder importar todas as informações. E aí, por exemplo, você vendeu menos de 35 mil reais, você coloca o valor lá certinho, não vai
ter imposto a pagar, porque você está dentro da faixa de isenção que eu acabei de explicar para vocês, e aí você faz todos os lançamentos. Depois terminou o ano, você pode simplesmente ir lá no programa GCAP, exportar as informações e você guarda o arquivo no teu computador. Agora você só viria aqui em importações, ganho de capital 2022, e aí você seleciona aquele arquivo e vai importar todas as informações, vai ficar tudo pronto aqui dentro do computador. Então tudo que tu informou no programa GCAP vai automaticamente preencher aqui as informações. Nesse caso apareceria todos os valores aqui, todos os valores que foram rendimentos isentos, que não eram tributável, e aparecer aqui. Você também pode fazer os rendimentos isentos manualmente, que é o caso aqui que eu estou mostrando para vocês. Então aqui eu já lancei 21 mil reais de outros exemplos. Então digamos que eu tive mais 10 mil reais de lucro com NFTs que foi isento. Então tem que mudar o valor aqui para 31 mil reais. Assim que você faz o lançamento e você dá OK. E aí você fez então o lançamento, se o rendimento ele foi isento. Se você vendeu mais de 35 mil reais, como eu falei, você tem que ter o programa GCAP. Mês a mês você tem que lançar, porque você vai ter que pagar imposto sobre esse lucro, que você então ultrapassou a venda de 35 mil reais, que é o teto. Então isso é muito importante. Se você teve prejuízo, você lança também lá no GCAP nesse caso, porque aí você vai ter então no programa já essas informações. Mas se o rendimento foi isento, você não consegue lançar aqui valores negativos. Então isso é um detalhe muito importante. Se ficou qualquer dúvida em relação a isso, só comentar aqui embaixo que eu estou disponível para ajudar vocês. Eu peço de novo para curtir esse vídeo, isso é muito importante para esse conteúdo chegar para mais pessoas, para que eu possa trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve, é totalmente gratuito, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar então na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!